Bem, a aula de hoje é sobre o eco transesofágico nas doenças da aorta, nas aortopatias. Então, o que eu gostaria de passar para vocês? Vocês sabem que a aorta, ela sai, né? Você tem a aorta ascendente, o cajado da aorta, depois ela roda, ela num primeiro momento fica do lado do esôfago e depois ela assume uma posição atrás do esôfago. Então, as estruturas que nós passamos a ter é a aorta na frente, a traqueia com os brônquios fazendo uma interposição entre a aorta e o esôfago, ali na sua porção proximal da aorta, né, no terço proximal, e atrás o esôfago. Então, quando nós vamos fazer o eco transesofágico, nós temos que visualizar a aorta na sua extensão. Quando eu estou olhando para o coração, ali geralmente a 120 graus, 130 graus, eu vejo a raiz da aorta e vejo o início da aorta ascendente, então que é o eixo verdadeiro longitudinal do transesofágico, que seriam 3 câmaras, né? Então, e eu posso puxar um pouquinho, uns 2, 3 centímetros, que eu vejo mais alongada essa porção tubular da aorta. Isso falando em relação à válvula aórtica, a raiz da aorta e a aorta ascendente. Então, quando eu estou olhando para o coração, neste corte, né, mais ou menos num ângulo de 120 a 150 graus, eu pego o verdadeiro longitudinal e vejo ali a saída da aorta ascendente. Mas nós não vamos falar ali de problemas da válvula aórtica, que neste corte a gente tem que sempre fazer e visualizar a válvula aórtica, assim como o transverso da válvula aórtica. E temos que ver o início da aorta. Mas eu vou me focar, vocês precisam fazer esses cortes, sem dúvida alguma, mas vou me focar agora na aorta como um todo. E aí, quando você roda o transdutor, você roda para trás, então mais ou menos 90 graus, aí você vai ver o quê? Você vai ver a aorta descendente e se você for puxando, você vai ver o arco aórtico. Então, a gente precisa analisar toda a estrutura da aorta. Raiz aórtica, aorta ascendente, parte do arco aórtico e a aorta descendente. E sempre também avaliar a válvula aórtica, que eu não vou me ater nesta aula. Então, quais são as principais doenças da aorta, tá? E que a gente deve focar? A teromatose, aneurisma da aorta, a dissecção aórtica e temos também as variáveis ou variantes da dissecção aórtica, que é o hematoma intramural e a úlcera penetrante. Então, o tema de hoje é sobre esses aspectos que eu vou citar aqui. Então, sobre a doença teromatosa, o que eu tenho? Eu tenho placas, né, que vão se formando, elas ocupam predominantemente a aorta descendente, mas eu também posso ter no arco aórtico e na aorta ascendente. Então vão se formando as placas de ateroma, muitas vezes fibrolipídica, fibrosada e principalmente calcificadas. E essas placas, quando elas são numerosas e elas começam a ficar grandes, elas passam a ter um risco. Então, o que você considera uma ateromatose de grau leve? Quando tem um espessamento menor que 3 milímetros e acomete apenas um segmento da aorta. Não é muito simples avaliar isso, mas é uma forma de você quantificar. É uma ateromatose moderada, um espessamento maior do que 3 milímetros que acomete ainda um segmento ou mais. E uma ateromatose importante, quando você tem um espessamento maior que 3 milímetros que acomete difusamente a aorta. Então aqui eu estou mostrando placas, né, essas placas bem protrusas na aorta torácica e que chamam bastante atenção. E o risco de embolizar é grande, né? Então, o que são as placas protrusas? Quando elas são maior ou igual a 4 milímetros, que elas protruem para dentro do lúmen, mas maior ou igual a 4 milímetros. Aí a gente já chama de placas protrusas e aí o que me permite um maior risco emboligênico nesse paciente? Essas placas protrusas, que são placas grandes, trombo sobre placa ou debris sobre placa. Então, quando você vê isso, trombo sobre placa, debris sobre placas ou placas grandes que protruem para o lúmen do vaso, então mais do que 4 milímetros, e aí quando mais do que 8 milímetros, o risco emboligênico é altíssimo. Então esse paciente, a depender de onde esteja, se ela tiver no arco aórtico, pode ter um risco maior de acidente vascular encefálico e se tiver na descendente, uma embolização mais periférica. Então a ateromatose de aorta é uma coisa frequente, muito comum em idosos, pacientes hipertensos, diabéticos, tabagistas, e temos que ter um olhar especial para elas. Se são placas complicadas, como eu falei, protrusas com trombo ou debris sobre elas, ou não complicadas, que não tem nada disso. Bom,
Aí o segundo problema patológico que acomete a aorta, o aneurisma da aorta torácica. Então, qual que é o conceito do aneurisma? São dilatações maior ou igual a 1,5 vezes o diâmetro do vaso, que envolve todas as camadas histológicas da parede do vaso. Tá? Então, até então se chama de ectasia. Então você tem que saber qual que é o valor de referência daquela região da aorta, porque vocês sabem que a aorta ela tem valores de referências muito diferentes entre a raiz, junção sinotubular, porção ascendente, descendente, abdominal, enfim. Então, qual que é o valor de referência? O aneurisma vai ser quando eu tiver maior ou igual a 1,5 vezes o diâmetro daquele vaso. Tá? Boa parte dos aneurismas envolvem o segmento torácico, mas a grande maioria dos aneurismas de aorta são abdominais, é da aorta abdominal. E o crescimento anual maior ou igual a 0,5 centímetros ao ano implica maior risco de dissecção e ruptura. Então vocês têm que ter isso em mente, com acompanhamento do aneurisma da aorta. Morfologicamente, os aneurismas da aorta são classificados de duas formas. Os saculares, que são dilatações em forma de saco, eu vou mostrar a seguir, e os fusiformes, que são dilatações circunferenciais mais simétricas. E os saculares são assimétricos. Então aqui, por exemplo, eu tenho o aneurisma fusiforme, ele vai dilatar aquela porção da aorta de forma simétrica, como um todo. E o sacular não, ele vai pegar uma parte da aorta e ele vai fazer uma bolsa ali, chamado de aneurisma sacular. E o que é o aneurisma verdadeiro? É quando eu tenho a dilatação envolvendo todas as camadas da aorta, a íntima, a média e a adventícia. Então, a dilatação, ela envolve todas as camadas da aorta. Por quê? Porque eu tenho que diferenciar do pseudoaneurisma. O pseudoaneurisma é quando eu tenho algum grau de ruptura que fez com que apenas a última camada da aorta ou até o próprio sangue, coágulo, tamponasse e segurasse ali aquela estrutura, o que não é tão comum na aorta, né? Você vê muito mais em termos de cavidade ventricular, não é tão comum na aorta, mas pode acontecer. O pseudoaneurisma é quando eu tenho alguma ruptura da íntima ou da média, e aí eu tenho a adventícia segurando e não envolve todas as camadas da aorta nessa dilatação. Bom, o que é muito comum acontecer é existir trombo dentro do aneurisma, seja ele fusiforme, seja ele sacular. Então, você tem uma dilatação significativa da aorta, tá? Maior do que uma ectasia, por isso chamado de aneurisma, e você não infrequentemente visualiza trombo dentro desse lúmen. E por quê? Porque o continente está grande em relação ao conteúdo, então o sangue ele vai fazer estase ali e forma trombo e que vai se aderindo à parede e vai inclusive reduzindo também mais ainda o lúmen para o fluxo sanguíneo. Quais são as complicações mais importantes do aneurisma da aorta? A ruptura, à medida que ele dilata demais o risco de ruptura, e aí é morte súbita. Trombose, é muito frequente. Dissecção, antes nós chamávamos de aneurisma dissecante. Hoje nós sabemos que podemos ter o aneurisma sem dissecção, podemos ter a dissecção sem o aneurisma e podemos ter o aneurisma com dissecção, chamado de aneurisma dissecante. A embolização distal, por quê? Porque o trombo pode embolizar, esses trombos dentro do aneurisma. Infecção, eu posso ter um trombo infectado, fazendo um processo ali, comprometendo um modelo como se fosse uma endocardite, e posso ter obstrução. Esse aneurisma, ele com trombo, obstruir saída de vasos importantes. O que vale você saber é a indicação cirúrgica de acordo com o diâmetro do aneurisma, tá? Falando da aorta torácica, né? Então, assim, se eu tiver na aorta ascendente, depende. Se o indivíduo for um marfanoide, ou ele tiver válvula aórtica bicúspide, né, aí eu tenho que pensar de forma mais precoce. Quando a dilatação da aorta, alguns já consideram já de 4,5 ou no máximo 5 centímetros já é indicação cirúrgica. Tá? Isso está vindo até mais para 4,5, mas ainda muitos aguardam até 5 centímetros para indicar cirurgia. Quando eu estou falando da aorta descendente,
e incluindo também a abdominal, se o aneurisma chegar a 5 centímetros, no máximo 5,5 centímetros, indicação cirúrgica. Na aorta ascendente, se o indivíduo não for marfanoide, não tiver síndrome de Marfan, nem tiver válvula aórtica bicúspide, na aorta ascendente no arco aórtico, idealmente a indicação cirúrgica é quando o aneurisma ele chega a 5,5 centímetros, podendo se esperar no máximo até 6 centímetros. Então esses mais ou menos são os diâmetros preconizados. E se houver um crescimento maior ou igual de 0,5 centímetros ao ano, tá? Principalmente envolvendo essa região do arco aórtico, aí a indicação também é cirúrgica. Então, se pegar a porção ali da aorta ascendente, eu estou falando de uma dissecção, de um aneurisma do tipo A, tá? Aliás, é a dissecção, né? A dissecção que a gente separa tipo A e tipo B, né? Mas se eu pegar ali a região da aorta ascendente, eu tô falando mais de um aneurisma que equivaleria àquela região proximal, né? Equivalente na dissecção como tipo A. Então, esses aneurismas, a correção ela é cirúrgica. Tá? E enquanto que na aorta descendente, eu só vou mexer quando o indivíduo é sintomático, né? Claro que aneurismas de acordo com o diâmetro também tenho que intervir. Mas se ele for sintomático, ou ele for assintomático com um aneurisma maior do que 50 ou no máximo 55 milímetros na aorta descendente, como nós vimos aqui, né? Então, ou um aumento maior do que 0,5 centímetros ao ano. Então, se o indivíduo for sintomático, eu tenho que intervir na aorta descendente, ou se ele for assintomático, com diâmetros já elevados do tamanho desse aneurisma, eu tenho que intervir na aorta descendente, ou se ele estiver tendo um crescimento maior que 0,5 centímetros ao ano. Ou se tiver presença de trombose no aneurisma, mas isso não é uma indicação absoluta, embolização periférica ou compressão de estruturas adjacentes, que seja estruturas nobres. O tratamento da aorta descendente hoje se faz mais com endoprótese, né? Mas depende também, temos que individualizar caso a caso, tá? Mas o tratamento é mais com endoprótese, enquanto na porção ascendente é cirúrgico. E por fim, eu gostaria de falar da dissecção aórtica. O que é e qual é o conceito de dissecção da aorta? É a separação das camadas íntima e média da parede arterial, né? Então elas se separam. Você tem a íntima, média e adventícia. A íntima da média, ela se separa, se descola, criando um espaço intraluminal preenchido por sangue, chamado de falsa luz ou falso lúmen, geralmente entre essa camada íntima e a média. Então eu formo uma falsa luz. Quais as causas e fatores de risco maiores para a dissecção da aorta? Bom, os fatores de risco, o principal é a hipertensão arterial, responsável por 72% das causas de aneurisma e também de dissecção da aorta, né? Aterosclerose também, aneurisma pré-existente, idade, sexo masculino, esses são fatores de risco. E causas, válvula aórtica bicúspide, doença do tecido conjuntivo, tá? São causas que levam a isso. Treino de resistência extenuante, por incrível que pareça, alguns casos de jovens que fizeram um treinamento intensivo e extenuante podem ter dissecção espontânea da aorta. Síndrome de Turner, tá? Coartação da aorta, gravidez, tá? A própria gestação cria fatores hormonais predisponentes também para dissecção espontânea, abuso de cocaína e troca valvar aórtica ou cirurgia cardíaca prévia. Essas são fatores causais e predisponentes à dissecção. A classificação da dissecção aórtica pode ser feita de dois tipos. Um mais antigo, que é a classificação de DeBake, tipo 1, 2 e 3. DeBake tipo 1 é quando pegava a porção ascendente da aorta e também podia pegar ali a região descendente da aorta, mas o problema estava a fonte que alimentava o falso lúmen, que é o mais importante, estava ali na porção ascendente. DeBake tipo 2 só pegava a porção ascendente, tipo 3 somente a descendente. Stanford, ele fez
uma simplificação nisso. O que é cirúrgico e o que não é cirúrgico. Então, Stanford A ou Stanford B. Se pega a aorta ascendente, aonde o sítio de ruptura, o principal que alimenta a falsa luz, é a aorta ascendente, é Stanford A, é cirúrgico. Se pegar a aorta descendente, onde o ponto de ruptura que alimenta o falso lumen é na aorta descendente, é Stanford B. Geralmente o tratamento não é cirúrgico e sim percutâneo. Então aqui uma dissecção aórtica com flap intimal. A gente percebe aqui, neste corte aqui do transesofágico, a mais ou menos 45 graus, que eu tenho o apêndice atrial esquerdo em cima e a aorta aqui no meio. Na realidade, isso não é a válvula aórtica, é o flap intimal. Tá? É o flap, a íntima descolada, que tem um movimento, ela é fininha, tem um movimento acentuado e aleatório, entrando ali na via de saída do VE. Aqui no corte de 115 graus, né, no ângulo de 115 graus no longitudinal, a gente percebe, né, a porção aqui da raiz da aorta descolada e o flap intimal entrando na via de saída do ventrículo esquerdo. E a gente percebe que essa dissecção, ela se estendia também para a aorta descendente, porque aqui no corte transverso da aorta descendente, a gente já percebe aqui o falso lumen, que é maior, mas o fluxo sanguíneo no falso lumen é mais lento, e o verdadeiro lumen, que é menor normalmente, né, não é regra, mas normalmente, e o fluxo sanguíneo no verdadeiro lumen é mais dinâmico e ativo. Então aqui embaixo a gente vê o flap intimal. E temos as formas atípicas da dissecção aórtica, que também levam à síndrome aórtica aguda, tá? Seja a dissecção aórtica propriamente dita ou suas variantes, que são as formas atípicas da dissecção aórtica, uma classificação de Svensson. A gente mostra aqui a dissecção clássica e as suas variantes, né, ou formas atípicas da dissecção, que é a úlcera penetrante e o hematoma intramural. Tá? Então, o que é um e outro, né? Aqui é a dissecção clássica, onde você tem o flap intimal. Ele tem um outro mecanismo, onde entra sangue ali dentro da camada média, mas fica aquele sangue entre a íntima e a média ali, sem fazer flap intimal. Então, qual que são as diferenças entre a dissecção típica e essas formas atípicas? O hematoma intramural e a úlcera penetrante acometem mais a aorta descendente, enquanto a dissecção clássica acomete mais a aorta ascendente. Tá? Geralmente a dissecção clássica ela ocorre mais na aorta ascendente, é do tipo A. As características são semelhantes, porém nem o hematoma intramural nem a úlcera penetrante tem a clássica ruptura da íntima. Então você não tem o flap intimal nessas outras duas entidades, que é determinante da dissecção clássica. E a úlcera é uma doença localizada da aorta, cujas complicações são a ruptura, pode ocorrer na úlcera penetrante, a dor refratária e progressão para o hematoma intramural. Alguns acreditam que é a partir da úlcera penetrante que acaba havendo um sangramento e extravasando sangue ali para a região da camada média. Ela parte da úlcera penetrante. E apresenta sobrevida em 1 e 5 anos de 85% e 70% respectivamente. A úlcera penetrante é mais terrível porque ela vai protruindo para fora, né, da camada elástica da aorta e vai destruindo essa camada com risco de ruptura e de morte súbita. Então, para terminarmos, quais são as vantagens e limitações do eco transesofágico, que é um exame que vê muito bem a aorta torácica, não consegue ver todo o detalhamento anatômico da sua extensão, como a tomografia e a ressonância, mas ele consegue ver a parte interna da aorta, a parede do vaso, flap intimal, análise Doppler dos fluxos. Então é um exame bastante interessante na abordagem da aorta, desde a válvula aórtica e repercussão sobre o coração, de refluxos valvares e tudo mais, quanto da própria da aorta propriamente dito. Então, quais são as vantagens? É o melhor método para identificar o status estrutural e funcional do coração. O eco transesofágico avalia a integridade das artérias coronárias também na dissecção, se elas estão envolvidas. Identifica o padrão de fluxo na falsa e verdadeira luz e o ponto de ruptura que alimenta a falsa luz, que é determinante, porque às vezes você tem outros pertuitozinhos de retroalimentação, né, ou de reentrada, sítios de reentrada chamados. Porém, não são os principais, você tem que fechar o principal e saber se é Stanford A ou B, se o principal sítio de alimentação da falsa luz está na aorta ascendente ou descendente, porque isso muda completamente a conduta. E isso é uma análise Doppler.
E o eco transesofágico identifica também se há presença de derrame pericárdico e derrame pleural associado, que pode ocorrer também como complicação da dissecção aórtica. Quais são as limitações? Artefatos, reverberações na aorta ascendente, mimetizando o flap intimal, porque você pode ter alguns artefatos, ainda mais na aorta, que podem mimetizar o flap. Menor habilidade em detectar dissecção na aorta ascendente distal, tá? Mas é um trecho pequenininho na aorta ascendente distal pela interposição da traqueia e do bronquiofonte direito entre o esôfago e a aorta. Ali você tem essa interposição do bronquiofonte direito, mas é um segmento pequeno, dificilmente se só tem dissecção ali. Geralmente ela vai para frente ou para trás, onde você consegue ver bem pelo transesofágico. E menor habilidade em detectar dissecção na aorta descendente distal pela anatomia do esôfago. Realmente, a gente vê até um pedaço. Depois, essa parte distal do esôfago já fica limitado para o eco transesofágico, e aí os outros exames de imagem, eles acabam superando o eco transesofágico. É que normalmente a dissecção ela se estende para além da parte distal do esôfago. Bem, era isso que eu queria passar para vocês. E espero que vocês tenham aprendido com essa aula.